Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos falar sobre relações entre derivação implícita e o vetor gradiente. Então, frequentemente, funções de várias variáveis são construídas combinando funções de uma variável e vice-versa. Funções de uma variável são definidas por relações entre funções de várias variáveis. Assim, por exemplo, seja y igual a f de x dada pela relação x ao cubo mais 8 de x seno de y igual a 0. Okay? Então, isto é uma função dada implicitamente. Podemos achar a derivada desta função? Sim, nós podemos, se assumirmos que y igual a f de x e derivarmos a expressão acima, usando a regra da cadeia, para funções de uma variável, vem esta relação, 3x² mais 8 seno de y mais 8x cosseno de y vezes a derivada de y. Aí eu resolvo para a, derivada, para a função derivada e obtenho esta expressão. Okay? Isto é o conjunto de pontos que é definido para aquela relação, no plano. Agora, do ponto de vista de funções de várias variáveis, podemos dizer que o gráfico de y igual a f de x está na curva de nível 0 desta função, da função x ao cubo mais 8x seno de y. Okay? O vetor normal a esta curva no ponto xy é o gradiente. O gradiente está aqui calculado. Portanto, um vetor tangente à curva de nível, neste ponto, é qualquer vetor perpendicular ao gradiente. Tal como, por exemplo, este vetor que eu obtenho trocando a posição do x com o y e trocando o sinal a um deles. Né? Eu troquei o sinal, eu troquei a abscissa coordenada e troquei o sinal da ordenada. Okay? O declive deste vetor tangente vai ser a derivada de y em relação a x. Okay? Esta é exatamente a mesma expressão que nós obtemos atrás. Ok? Então, esta é uma forma alternativa de obter derivação implícita. Portanto, esta é uma motivação por trás deste resultado de derivação implícita. Se y igual a f de x é uma função que satisfaz f grande de x igual a 0, uma certa função de duas variáveis, então a derivada da função y em relação a x pode ser escrita como menos a derivada parcial da f zona em relação a x sobre a derivada parcial da f grande em direção a y. Okay? Escrito de um outro jeito, é esta expressão. Certo? E isto faz sempre sentido desde que a derivada parcial da f grande em relação a y seja não nula. Mais ainda, existe um resultado de análise chamado teorema da função implícita que garante que realmente f de xy igual a 0 define y igual a f de x. Okay? Sempre que a gente tenha que a derivada de f em relação a y não ser nula a um dado ponto. Então eu tenho y igual a f de x bem definida por esta relação numa vizinhança desse ponto. Okay? Portanto, isso é um teorema, isso garante a existência de funções implícitas. E este resultado nos diz como calcular as derivadas da função implícita, fundada implicitamente, via as derivadas parciais da função f grande. Exemplo de aplicação destas ideias. Suponhamos que y é definido implicitamente em termos de x por e elevado a x menos y mais x² menos y² igual a 1. Calcule a derivada de y em relação a x no ponto xy igual a 0, 0. Ou seja, na origem. Então nós temos que f de xy igual a e elevado a x menos y mais x² menos y² menos 1. Okay? Eu coloquei o 1 para o outro lado para ficar tudo igual a 0. O gradiente da função está aqui calculado, é fácil para vocês verificarem. E, portanto, na origem, né, a derivada parcial em relação a x é 1 e a derivada parcial em relação a y é menos 1. Resulta que a derivada da função y em relação a x nesse ponto, na origem, é nada mais do que, né, o quociente com o sinal trocado. Então é 1. É exatamente 1. E resolvemos a questão. A última relação tem este conjunto de pontos. Né? Nós estamos trabalhando aqui no ponto, na origem. Estamos trabalhando aqui na origem que determinamos a equação, a inclinação da reta tangente. Em seguida, vamos aplicar derivadas parciais e gradiente para estudar máximos e mínimos de funções de duas variáveis.